Olá, fractais! Como vocês estão? Bom, para quem não sabe, quem entrou há pouco tempo no perfil, eu tô de licença maternidade, né? Minha filha não tem nem um mês ainda, mas eu consegui um tempinho agora e queria gravar muito esse vídeo para vocês. Na verdade, eu queria gravar vários vídeos para vocês, mas o tempo ainda tá curto, tá estranho, a rotina tá toda misturada. Quem é mãe, pai, entende o que eu tô falando. E não se preocupem, como eu falei antes também, esse perfil não vai se tornar um perfil sobre maternidade não, tá? É, vou mantendo aqui a espiritualidade, a multidimensionalidade do ser como tema principal. Porém, eu queria falar com vocês algumas coisas, né, compartilhar alguns processos. E, bem, primeiro de tudo, quem viu meus stories há um tempinho atrás, eu comentei que eu tive um episódio, um momento bastante espiritual na maternidade. E eu quero comentar, conversar com vocês sobre isso, falar. E por que isso? Porque isso faz vocês lembrarem que a espiritualidade não é um momento, não é uma área da nossa vida, não é um tempinho que a gente reserva para falar com Deus ou para se conectar numa meditação com o eu superior. Não. A espiritualidade é o que somos. Ela acontece o tempo todo porque ela é o mundo, ela é a nossa realidade. Nós somos seres daqui, né, encarnados em corpos físicos, né, materiais, mas somos seres multidimensionais, né, e vivemos no mundo espiritual, que a gente chama de espiritual, na verdade, né, um mundo sutil, um mundo, enfim, que a gente não consegue enxergar com os olhos físicos, né, às vezes enxerga, mas é um mundo conectado a tudo, o tempo todo, né, eu chamo isso de espiritualidade, é a conexão com tudo o tempo todo, tudo mesmo. E bem, nesse momento, né, eu sei que no Brasil, principalmente o pessoal lá do Rio Grande do Sul, tá passando por situações muito problemáticas. Então, eu ia fazer um vídeo explicando alguns conceitos mais complexos, que eu falei sobre isso rapidamente também nos stories, com vocês, né, quem me acompanha deve lembrar que eu falei que eu ia explicar algumas questões de egrégora, de conexão com seres, da gente não se conectar diretamente com mestres e seres de muita luz. Mas depois eu vou falar sobre isso, tá? Não se preocupem, eu tô me organizando, voltando aí a conseguir ter uma semi-rotina, tá? Bebê muito pequeno, a gente, né, fica ali à disposição, né? Pois bem, deixa eu contar. Na maternidade, né, eu quero estimular vocês a se lembrarem disso, a se lembrarem do quão divinos, não materiais vocês são, e ao mesmo tempo vocês são muito humanos e materiais. E tudo bem, porque nós somos um e outro, tá? E na maternidade eu tava lá internada, né? E já era de noite, né? Né, já no trabalho de parto. Só que eu tava com muito medo, gente. Mãe de primeira viagem, normal, medo, preocupações, com muita coisa na cabeça. E aí eu, né, sentindo já as contrações e tudo, eu vi mesmo, tá? Vultos escuros. Eu tava olhando assim, eu tava na maca, e eu tava olhando pra baixo e eu vi vultos, pés, né? Eram pés, vultos escuros, pés, vários ao redor da maca. E eu falei, pronto, né? São energias aí obsessoras, densas, porque eu tô com medo, tô vibrando no medo, tô vibrando na preocupação, sim, normal. A gente confia, mas é aquela coisa que o corpo tá ali, né? Num estresse, porque é um estresse, né? Tá num processo muito intenso. É natural a nós, mulheres, no caso? Sim, mas é um processo intenso pra caramba, né? Não vamos romantizar, é algo muito transformador, né? E desconhecido, né? O primeiro parto é desconhecido, né? Bom, cada parto é um parto, mas enfim, todos são desconhecidos, a gente tem como prever exatamente, mas vamos lá. Então eu falei, caramba, né? São obsessores, eu falei, putz, né? Ok, né? Aí eu comecei a fazer uma oração, me conectar com a minha própria egrégora, né? E eu comecei a falar com a minha filha. Eu falei, olha, filha, desculpa, sua mãe tá realmente com alguns receios, mas eu creio que isso é normal. E eu não quero atrair energia densa, negativa para você. Sinta meu amor, sinta minha tranquilidade. Eu começo a me tranquilizar agora. E eu comecei a invocar uma energia do raio verde, da verdade,
né? Trouxe também a energia de Mãe Maria. Também comecei a invocar a Mãe Kuan Yin, que eu tenho muita conexão com essas duas egrégoras de Maria e Kuan Yin. E aí trouxe também a Violeta para transmutar qualquer energia densa que fosse. E com muita compaixão e sabedoria trazer a verdade à tona junto com a energia de Maria, né? Com a verde. Verde, um pouco azul, enfim. Isso aí não importa. É só a forma que eu uso para focar nessas egrégoras. E eu pedi que se mostre quem são esses seres. Se são seres que estão aqui para ajudar ou atrapalhar ou estão só observando e tal. E aí eu ouvi a voz da minha filha, tá? Para quem não sabe, né, a minha mediunidade ela é muito aberta. Eu tenho contato com a minha filha, inclusive, desde o útero, desde antes dela, na verdade, da fecundação, tá? Já tenho contato, assim, há um tempo. Já conversava com ela, já encontrei com ela no astral, enfim. E com outros fractais dela, na verdade. Tanto é que uns anos antes de engravidar, eu pensei que era um menino, eu pensava que era um menino, ia ser um menino, né? Que é um fractal dela, tá? Enfim. E aí eu comecei, eu conversei, ouvi a voz da minha filha e ela falou: não se preocupe, mãe. Olhe pra eles, olhe novamente pra eles. E aí, né, e eu invocando as energias, né, e tudo, trazendo, ficando calma. Eu realmente fiquei calma, porque eu falei, eu não tenho que temer, né? Ela falou assim, aquela voz dela suave, falou pra mim: olhe pra eles. Quando eu olhei pra eles, eu olhei de novo pra baixo, né, tava olhando pra baixo ainda. Começaram a se formar as figuras, assim, começou a clarear e eu comecei a ver pessoas, literalmente, assim. Eu vi pessoas, vi roupas, eu vi rostos de pessoas, de homens e mulheres. E aí eu perguntei pra ele: quem são vocês? E eles não me responderam, eles só acenaram, eles olhavam assim pra mim e sorriam, né, davam, né? E é a minha filha que respondeu, ela falava: mãe, são nossos ancestrais, eles estão aqui conosco. Eles estão aqui conosco, eles estão nesse momento, é muito aguardado esse momento. E eles estão dando apoio, suporte, né, que a gente precisa. Ela falou assim que a gente precisa. Não falou só eu, que a gente precisa. É um momento muito, né, fantástico na nossa linhagem, na nossa linha de tempo aqui. E aí eu acalmei muito quando eu ouvi ela falar, né? E quando eu olhei para eles, eu reconheci, inclusive, alguns desses ancestrais, eu acho, né? Que eram bem antigos, alguns. Eu não conheci meus avós, né? Nem avó, nem avô, nem avós, nem avós. Só uma avó, mas eu era pequena. E um deles eu reconheci, eu senti energia, e também da parte do meu marido também. Eu senti um amor e eu senti um círculo de energia amorosa nos envolvendo. E eu fiquei muito em paz, né? E eu falei: eu agradeço a vocês por estarem aqui e obrigada por tudo, né? Por tudo que vocês estão fazendo, estão acompanhando, enfim, estão emanando. E aí eu ouvi da minha filha, né? Não se preocupe, né? Tá tudo certo, tá tudo do jeito que tem que ser, da melhor forma que tem que ser. E foi muita paz, nesse momento foi muita paz. E realmente foi tudo de uma forma muito maravilhosa, de novo, sem romantizar, né, essa questão da maternidade, do parto, nem do pós-parto, também não quero romantizar nada, eu acho que a gente tem que falar as verdades aqui, né? Ainda mais eu, que tenho um compromisso muito grande com a verdade, não só no meio espiritual, multidimensional, mas na vida, no dia a dia, né? Mas eu vejo hoje em dia que aconteceu tudo de uma forma muito fantástica, eu tive muito apoio da fiscalidade, da equipe médica mesmo, né? E, enfim. Então, essa experiência, para mim, ela foi uma confirmação muito linda, né, do amparo que a gente tem o tempo todo. Às vezes a gente pode não ter um amparo direto, eu queria meu mentor arcturiano ali, poderia estar. Mas percebam, já vou até entrar um pouquinho no que eu ia falar, num vídeo mais complexo que eu ia fazer para vocês. Seres muito elevados, eles não vêm diretamente para o nosso plano, não tem como, a diferença de frequência não deixa. Eles projetam energia, a gente trabalha recebendo energia da egrégora deles, da equipe deles, tá? Então a gente se confunde muito, às vezes, achando, eu tô ali falando exatamente com Mãe Maria. E não é a energia projetada dela, tá? Já fica aí a prévia do que eu ia falar. E nesse caso dos meus ancestrais foi muito forte porque eles são meus ancestrais, eles têm ali sangue, né, comigo. Do meu marido também, né, os ancestrais, na verdade, da minha filha, né, não só meus. Então eu senti a energia deles, senti o amor deles, a emanação deles, né, o carinho deles. E eles estavam extremamente próximos mesmo. E se apresentaram, deu pra ver, né, eu consegui ver, olhar pra eles.
Isso foi incrível, tá? Mesmo que eu não os visse com a minha visão, né, do terceiro olho, eu senti eles. Eu até recebi algumas imagens das vidas deles. Isso até me ajudou a identificar um pouco quem era quem, né? Já que eu não conhecia a maioria deles. Acho que só um, né? Então, percebam, quando a gente está aberto, quando a gente está assim, sem medo também, sem medo de se conectar com o espiritual, né? O meu medo era outro, era a questão do parto. Não era bem medo, não era preocupação, na verdade. Quando a gente está aberto assim, tudo acontece. A gente se abre sem criar expectativa. Até essa questão que eu ia falar mais complexa dos mestres, seres de luz. Quando a gente não cria expectativa de, tem que ser assim o contato, tem que ser assim a conexão, as coisas acontecem de uma forma muito melhor, né? Até para minha própria filha, né? Para eu me conectar com ela, ela se mostrou através de vários símbolos. Agora, quando eu volto atrás, assim, um pouco antes do parto, né, de tudo começar a acontecer, ela já manifestou várias coisas, né, para mim, através de música. Ela me disse qual seria o raio dela de nascimento. Ela apareceu na minha casa, a minha casa estava toda fechada. Apareceu, literalmente estava toda fechada. Tava um dia mais friozinho. Apareceu uma mariposa negra, né, preta aqui. E depois eu fui ver o significado. Ela tem significado de transformação, de morte, né, no sentido de reconstrução, né, a quebra de paradigmas, a quebra de que é algo negativo, denso, ou então algo que já tá velho, precisava morrer para outro se iniciar um novo ciclo. Então, assim, muita coisa aconteceu, assim, incrível, né, de sinais. Então, eu peço que vocês se abram para isso, né, se abram para essa comunicação, né, não criem expectativas, né. E outro ponto que eu queria falar com vocês, um ponto mais prático aqui, percebam a espiritualidade de forma também mais prática, sem muito esoterismo, misticismo. Gente, estamos vivendo cada vez mais momentos de revelações, né? Expansão, revelações, verdades. E essas verdades, elas vêm às vezes de uma forma muito caótica, porque acontecem muitos eventos tensos, como está acontecendo, por exemplo, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Momentos transformadores de muita quebra, tanto no físico, tanto na natureza, quanto no interno, nos nossos paradigmas, tá? E quanto também em questões espirituais e questões emocionais. E quando a gente fica muito achando tudo muito sutil demais, a gente fica muito fora da razão, e a gente precisa da razão como ser humano encarnado na 3D, a gente precisa da razão para nos guiar em direção às melhores opções, às melhores questões que vão ajudar nas resoluções internas. Claro, a razão sozinha não funciona, a gente precisa do sentir, tá? Por favor, não estou dizendo aqui que você tem que ser só racional, só mental, nem é isso, mas precisa unir de uma forma mais equilibrada e sair muito eu vou deixar isso só no meu sentir, só quando acontecer, só quando aparecer um sinal, ou só você excluir a razão, você excluir o que você está trilhando ali, tá? E deixar só numa parte muito mística, sem muito fundamento no seu sentir junto, tá? É isso que eu quero dizer. Tem gente que fica assim, por exemplo, você tá essa questão do Rio Grande do Sul. Vou fazer só oração, tá tudo bem. Ou então se cobra, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer algo, senão não tô sendo espiritual. Gente, nem 8 nem 80, tá? A gente precisa, né? Não só fazer oração, por exemplo. Fazer oração é importante, né? Emanar energia, mas ajudar também com coisas físicas, porque a questão ela já tá expressa no físico, certo? Né? E se você não pode ajudar, tudo bem, você não tem que se cobrar, você tem que fazer o que é possível. O professor Hélio Couto fala muito isso, né? A gente ajudar, dar, mas na medida do possível. Como é que você vai também ficar se cobrando, se punindo, se você não consegue ajudar, não tem como? Então faça pelo menos uma oração, uma emanação, né? E ajude a divulgar informações, por exemplo. Tô dando exemplo agora, né, que a gente tá vivendo nesse momento aí, né, no Brasil. Então, saia dos extremos, do 8 e do 80. Não fique só no, vai ser resolvido, a espiritualidade vai ajudar. Não, precisa de ajuda física, precisa, né? Se precisa de trabalho físico, né? Tudo que já está manifestado na fisicalidade precisa de uma intervenção física.
Isso vale também para questões patológicas, né? Questões aí de doença, tá? Que já estão no físico, elas vão precisar de uma intervenção física, às vezes mais drástica, às vezes superficial. Claro, e precisa, obviamente, de tratamento energético, até porque energia é tudo, tanto físico quanto espiritual, emocional, mental. Mas a gente vai trabalhando, né, simultaneamente, tá? Então saiam dos radicalismos, saiam das ilusões que tudo é muito sutil, que tudo é muito no campo das ideias só. Vá para a manifestação, vá para a ação. A gente está no momento de manifestação, de ação, de revelação, de tudo ficando mais explícito, tá? E isso não é só para quem é espiritual, quem, eu estou despertando, na trilha do despertar. Não, todo mundo tá recebendo isso de uma forma ou de outra. Só que cada um interpreta de acordo com a sua perspectiva e com o seu conhecimento, com o que acredita, tá? Então, eu tenho recebido várias mensagens, eu tô trabalhando muito no astral. É engraçado porque eu não esperava, né? Ainda mais com um sono super picotado devido ao bebê, né? Uma bebê recém-nascida, né? A gente não consegue dormir direto. Eu tô recebendo muita informação e tô trabalhando muito no astral em diversas áreas. Eu não tô trabalhando especificamente em resgate, não. Tô trabalhando em hospitais e também nas palestras e enfim, dando informações, passando conhecimento, ajudando. Que é a minha área, né? E eu quero cada vez mais continuar fazendo isso aqui com vocês. Eu vou voltando aos poucos, eu vou avisando, tá? Isso também ia falar. Provavelmente eu vou voltar aos atendimentos primeiro coletivamente, com os coletivos, porque minha egrégora já estimulou isso pra mim, tá? E vai ser mais viável também pra minha rotina nesse início. Então, vamos ter coletivos diversos. E, bem, eu tô, assim, com muito gás, com muita vontade de compartilhar muitas informações com vocês. E sempre as informações que são as verdades universais, como diz a consciência Raia, além do Uno. Né? Eu quero trabalhar mais com o entendimento universal do que é verdadeiro, digamos assim, que não muda, imutável, entre aspas, né? Tudo é mutável. Mas aquilo que vai nos ajudar com a automaestria, né? É esse o momento do estímulo a vocês, né, se conectarem com o Deus interior de vocês, tá? Porque as respostas estão dentro, realmente, mas a gente ajuda do lado de fora, né, digamos assim, e cada vez mais tem sido esse meu chamado de orientar, de abrir também o campo de vocês, a reflexão, a pesquisa, o estudo, né? Não esperem dos outros respostas prontas exatamente, né? É muito legal alguém que estimula você a pesquisar, a procurar, e aí você se conectar e você vivenciar aquilo. E acreditem no que eu tô falando. Bom, não acreditem, né? Experienciem. Porque quando a gente experiencia algo, né? Eu, por exemplo, duvidei de muitas questões aí. Eu já estudo parte da espiritualidade, religiões, doutrinas e magia, esoterismo há mais de 20 anos. E todas aquelas dúvidas que eu tive, mas que eu pratiquei, que eu testei, eu nunca mais esqueci, nunca mais duvidei, nunca mais foi algo ali, enfim, que eu pudesse duvidar ou que eu pudesse não confiar, porque eu vivenciei. Aquilo ali foi vivido por mim. Então é fantástico, tá? E é isso, esse vídeo dele ficou um pouquinho longo, mas era só para comentar isso com vocês, que eu tava com saudade, né? A gente vai, né, se falando aqui no Instagram. E agradeço também a todo mundo que perguntou de mim, da minha bebê. Obrigada pelo carinho, vocês são incríveis. Obrigada mesmo, né? Gratidão imensa. E tá tudo bem, tá tudo fluindo. E eu espero que vocês fiquem bem também. Tô aqui mandando sempre meu amor, minha luz e estimulando vocês a alcançarem a automaestria, tá bom? Opa, aqui, dá pra vocês ouvirem, a bebê acordou. É o momento de eu cortar o vídeo. Beijo enorme no coração de vocês, fractais. Fiquem na paz, na luz e na graça do Uno Infinito Criador.